Olá, queridos! Vamos seguindo na nossa jornada de 40 dias em Êxodo. Hoje no 28º passo, e não vale ficar pelo meio do caminho. Que o Senhor anime você nessa caminhada de conhecimento da Palavra de Deus. Muito bem, antes de dar as últimas instruções sobre a sua nova tenda, Deus deu orientações específicas para Moisés sobre quem seriam as pessoas que ele havia escolhido para administrar o tabernáculo e exercer o ofício sacerdotal. E os escolhidos foram Arão, irmão de Moisés, e os seus 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. O sacerdócio não era lugar para ambição ou para glória pessoal, mas era a escolha do próprio Deus. Deus disse a Moisés que Arão, seu irmão, deveria ter uma roupa especial, cheia de glória e de beleza. Mas quem iria fazer uma roupa tão especial assim em pleno deserto? Deus disse que já havia preparado artesãos talentosos a quem ele encheria com o espírito de sabedoria para que pudessem fazer essa roupa especial, tanto de Arão como dos seus filhos. É interessante notar aqui que se o serviço prático e manual for realmente feito para a glória de Deus, ele vai ter a capacitação do Espírito Santo tanto quanto o serviço que nós consideramos ser totalmente espiritual. Vamos então ver como deveria ser feita a roupa de Arão. Começando com o éfode de linho, que era uma espécie de avental ornamentado, feito de fios de ouro, azul, roxo e vermelho, as mesmas cores do interior do tabernáculo. Teria 2 ombreiras com 2 pedras de ônix, uma de cada lado, com os nomes das 12 tribos de Israel, 6 em cada pedra. Arão levaria aqueles nomes perante o Senhor em seus 2 ombros como um memorial. Deveria ser feito também o peitoral do juízo, com fios de ouro, azul, roxo e vermelho, e estaria preso ao éfode com correntes de ouro. No peitoral haveria 4 fileiras de 3 pedras preciosas, cada pedra tendo um dos nomes das 12 tribos inscritas nela, mostrando quanto o povo era precioso para Deus. Ao usar o peitoral, Arão carregaria os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração. Não bastava que Arão trabalhasse pelo povo, tendo seus nomes sobre os seus ombros, ele também deveria amar as pessoas, ou seja, carregá-las também no seu coração. No peitoral do juízo deveriam estar também o Urim e o Tumim, que eram ferramentas para discernir a vontade de Deus. Os nomes Urim e Tumim significam luzes e perfeições. Não temos certeza do que eram ou como foram usados. Uns dizem que era um par de pedras, uma clara e outra escura, e cada pedra indicava sim ou não de Deus, mas de fato nós não sabemos. Nos nossos dias, quando precisarmos saber a vontade de Deus, é mais fácil. Devemos pegar a nossa Bíblia, ler bastante e Deus sempre vai falar conosco. A próxima peça era uma túnica azul. Na bainha dela deveriam ter romãs ornamentadas de azul e roxo, intercaladas com sininhos de ouro, para que o sacerdote pudesse ser ouvido enquanto ministrasse diante de Deus dentro do tabernáculo, uma vez que ele só podia entrar lá sozinho. Se ele morresse lá dentro, por qualquer motivo, os sininhos parariam de tocar e ele poderia então ser retirado. A próxima peça da roupa de Arão era uma mitra, ou um turbante, que era uma touca de linho enrolada de forma simples. Mais importante do que o turbante em si era a placa de ouro que deveria estar nela, com a inscrição Santidade ao Senhor. Essa inscrição indicava que Arão era um servo totalmente consagrado ao Senhor. E as últimas peças da roupa de Arão seriam uma túnica de linho fino branca e um cinto de tecido. Depois Deus orientou como seriam as roupas dos filhos de Arão. Eles usariam túnicas simples de linho fino. Suas roupas também eram especiais, mas não tanto quanto as roupas de Arão. Isso porque os sacerdotes regulares tinham um trabalho muito menor do que o trabalho do sumo sacerdote, e cada roupa era apropriada para o seu tipo de trabalho. E Deus, detalhista como sempre, encerrou as orientações sobre o uniforme dos sacerdotes com uma recomendação sobre a roupa íntima deles. Ou seja, eles deveriam usar roupas íntimas.
Seriam calções de linho, que era mais fresquinho, que cobrissem da cintura até as coxas. Mas por que essa recomendação? Provavelmente era porque muitos sacerdotes pagãos realizavam os seus rituais sem roupa íntima. E aí, quando eles subiam os degraus dos altares para oferecer sacrifício, o povo lá embaixo tinha uma visão nada agradável. Então, essa ordem tinha em vista a necessidade de pureza e decência em todas as partes do culto a Deus, em oposição à indecência chocante do culto pagão em geral. E eu quero finalizar mencionando o contraste entre as roupas de Jesus, quando ele realizou a sua grande obra sacerdotal, e as roupas de Arão. Veja só, Jesus não usava uma roupa maravilhosa como a de Arão, apenas um manto vermelho para lhe servir de zombaria. Jesus não tinha pedras preciosas sobre os ombros, apenas uma cruz. Jesus não tinha nenhum peitoral com Israel em seu coração, mas ele morreu de coração quebrantado por Israel e por toda a humanidade. Não se ouviu nenhum som delicado de sininhos enquanto ele se sacrificava por nós, apenas o som do martelo pregando suas mãos e os seus pés na cruz. Jesus não usava turbante de linho, mas uma dolorosa coroa de espinhos. Jesus não tinha calções de linho para esconder sua nudez. Ao contrário, ele carregou nossos pecados na cruz, podemos dizer que em uma vergonha desnuda. Bem, terminadas todas as orientações detalhadas sobre as roupas dos sacerdotes, Deus agora iria orientar como seria a cerimônia de unção, consagração e santificação desses sacerdotes. E esse será o nosso assunto de amanhã. Vale a pena conferir. Até lá!